Então, vamos começar com o Walter White, que eu sei que é um que você adora, Tita. Adoro. Quem não gosta? E alguém perguntou, né, Bé? É possível dar uma falha de caráter para um personagem tão odiável? O Walter White também é um bom exemplo daquele personagem que você não acredita que ele faz as coisas que ele faz, você fala, cara, que homem horrível, mas ao mesmo tempo você acaba gostando dele. Né? Você vai torcendo, ele tá matando a criança e você tá lá, é isso mesmo. É quase uma coisa assim. Você tá, vamos lá, né? Então, e eu acho que isso é importante, porque tem toda essa costura, todo esse artesanato que tem que ser feito num protagonista e na sua história, né? E, de novo, é a mesma coisa, para você ter esse efeito, para você não ter um protagonista. O caso do Walter White, ele é um anti-herói, né? O protagonista é o anti-herói aqui, e ele, ao mesmo tempo, ele conquistou todo mundo. Ele é um personagem inesquecível, né? Que marcou aí a dramaturgia. Então, vamos ver aqui. Vamos conversar sobre ele. Bom, gente, olha, a falha de caráter dele, né? Isso é muito marcado no primeiro ato. Quem ainda não assistiu, assista, e quem já viu, que eu acredito que seja a maioria, volta lá e assiste o primeiro episódio, o primeiro ato, e você vai ver o personagem se reiterando o tempo todo da sua fraqueza, né? Ele é emasculado, ele é um fracassado, né? Então, ele está ali na família também, ninguém liga muito para ele. O carro dele é velho, é o aniversário dele, mas quando ele vai almoçar, ele almoça sozinho. É um cara, vamos dizer, fraco, né? Assim, podemos dizer que a falha de caráter dele é ser um homem fraco. A partir daí, que características que a gente pode puxar, né, quando a gente está criando esse personagem? Bom, esse cara é emasculado, né, que está meia bomba. O filho goza da cara dele, fala que não tem dinheiro para água quente, né? E ele não consegue ali trazer nada para a família, né? O que a família cobra, todo mundo muito carinhoso com ele, mas você percebe ali que, né, a casa dele está meio caindo aos pedaços, o carro está velho, enfim. Então, a falha de caráter dele é ser um homem fraco. E aí, que características que essa falha, a partir da falha, que o autor pode ir pescando, né? Desde a parte física, como eu falei, né? Então ele parece um cara que saiu dos anos 80, né? Tem um bigodão, aí ele usa sua roupa bege. A casa dele também parece uma casa dos anos 80, né? Que nunca foi reformada por falta de grana. Bom, é fora de moda, ele é um cara que não é assertivo na hora de falar, ele às vezes nem olha no olho da mulher e do filho. Ele também, quando ele se apresenta para os alunos, ele tem dificuldade de se colocar e de parar com a bagunça ali, né? Então ele sofre humilhação após humilhação, e ele não tem força para superar isso, né? E aí vem a backstory do personagem, que ela vem em forma de flashback, né? Tem duas coisas interessantes. Uma, logo começa o episódio, que eles lambem assim, a câmera lambe assim, a parede, e vê um quadro de um prêmio que ele ganhou como químico, tipo um puto prêmio, né? Como melhor químico do ano X. Então você vê assim, bom, esse cara que está vivendo aqui, meio desse jeito, meio submisso, meio loser, bom, ele já ganhou um prêmio de química. E logo depois a gente descobre, mais para frente, a gente descobre que ele foi traído. Ele tinha uma empresa com uma ex-namorada e com um outro colega, e que era uma empresa que se tornou muito bem sucedida, né? De alguma forma ele foi traído ali. As coisas não deram certo para o Walter White a partir desse momento, né? É como se a vida dele tivesse estacionado. E ele é um químico brilhante, mas ele ficou ali, não atingiu o que ele poderia ter atingido, né? Frente a o brilhantismo dele na química, né? E, por fim, e muito também por causa dessa característica dele de ser um cara derrotado, né? Bom, e aí o que acontece, né? O incidente excitante, né? O incidente excitante de Breaking Bad, qual é? Depois a gente viu ali, primeiro ato, a gente só vê ele sendo submisso, humilhado, um cara fraco, blá, blá, blá. A gente vê que ele tá tossindo também, que é outra característica que também traz essa fragilidade pro personagem, né? Que ele tá sempre tossindo, ele vai fazer exercício, não consegue fazer. E aí ele cai, pum, desmaia, e logo em seguida a gente fica sabendo que ele está com câncer de pulmão, né? O incidente excitante, ele obriga o personagem a fazer alguma coisa.
a tomar Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho interessante desse incidente citante, que eu acho legal de comentar? É que nesse incidente citante, o que que a gente tem? A gente tem uma coisa que é quase um Deus Ex Machina, né? Que cai do céu. Que é assim, o protagonista, ele tá doente, tá com uma doença terminal, e por conta disso ele precisa mudar, né? Ele precisa deixar de ter essa postura submissa para com a vida e ganhar energia, né? Ganhar vida, ganhar força. Então, exatamente. É interessante isso, né? E você não sente, né? Porque às vezes tem essa ação, né? Quase que Deus Ex Machina, do nada, que incomoda profundamente. No caso de Breaking Bad, não incomoda, né? Não incomoda, eu acho que, e é por causa eu acho que um pouco por causa disso, né? E vendo ele aos poucos, esse cara que tá sem vida já, né? E aí, quando ele desmaia, é muito bem feito, né? Você não fica com essa sensação, né? Então eu acho muito interessante. E depois, como a gente comentou, né? O incidente citante põe o personagem em movimento, né? Porque a partir daqui, a vida dele, como ele conhecia, não existe mais, né? E aqui se inicia a transformação do personagem. E levando em conta que também é uma trajetória de tragédia, né? Assim, a história do Walter White, né? Que ele vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando. Então, quando acontece o incidente citante, que é um cara com câncer terminal, vai morrer praticamente, é inoperável, e a gente já ficou o primeiro ato todo falando que ele não tinha dinheiro, né? Além, essa questão dele ser um fraco tem muito a ver com a questão financeira dele também, né? E então a gente chega na motivação externa do personagem. Assim. O que ele quer, né? O que ele vai atrás de forma clara? Ele vai atrás de dinheiro porque ele precisa deixar dinheiro para a família, né? Então isso está claro logo, né? Está posto, isso não é escondido. Mas o que ele precisa, que eu comentei, né? Que é uma motivação interna e às vezes desconhecida, não, muitas vezes desconhecida, nesse caso é também desconhecida. O que ele precisa é de poder, porque é um homem que já vem sendo humilhado há muito tempo. Né? Então, ele já não se coloca no mundo de uma maneira íntegra há muito tempo. Então, quando vem ele vê que ele tem essa oportunidade, que ele tem que deixar dinheiro, né, para a família. E a gente, aos poucos, não é imediato isso, né? Mas a gente vai ver aos poucos, acho que já no segundo episódio, que tem algo por trás desse dinheiro para a família, né? Ele não vai mais parar de fazer isso nunca mais, né? Ele já tem dinheiro suficiente para a família dele, né? Ele ganhou muito dinheiro. Mas por que ele não para? Porque o que ele precisa, principalmente numa série, tem que ser mais forte do que o que ele quer. Porque o que sustenta uma série é o que ele precisa. Ele precisa de poder. Isso vai até o final. Alguém que quer poder não tem... Só quando o cara morre mesmo. Porque não acaba nunca, né? E enquanto que ele quer é finito, né? Porque se quiser dinheiro, ele pode ter. Se ele quiser amor, ele pode ter, né? Ganhou o amor da mulher da vida dele que ama ele, beleza. Mas o que ele precisa, que geralmente é uma coisa subjetiva e mexe muito com o nosso interior, é uma necessidade neurótica, aí não tem fim, né? Aí ele vai, a não ser que ele vá para uma análise, alguma coisa, não é o caso. Então, eles nunca vão, os personagens, só o Tony Soprano que foi fazer. Só o Tony Soprano, né? É muito bom. E aí a gente tem um conflito externo, né? Quando a gente pensa assim, o conflito externo qual é? Tudo que é aparente, assim, claro. Bom, ele tem que fugir da polícia, né? Do cunhado dele que trabalha, né, no departamento de drogas. Aí o conflito externo é ter um parceiro doidão, que é o Jess, né? O conflito externo ele tem que mentir para a mulher. Então, tudo isso são obstáculos visíveis para o personagem. Então, a gente chama de conflito externo. E o conflito interno é aquilo que a gente não vê. Então, por exemplo, não vê de forma clara, né, concreta. Assim, ele passa aos poucos por um dilema, porque ao mesmo tempo que ele quer dinheiro para proteger a família dele, né, que a família fique bem, mas ele coloca a família dele em risco. Então, e ele sente isso, né, que ele está se arriscando. Então ele fica, eu estou botando isso aqui, pode ser perigoso, mas ao mesmo tempo ele quer muito poder, então ele fica nesse dilema e essa contradição é muito boa para o drama, né? Então isso é maravilhoso. Quando você chega nesse desenho, então percebem a quantidade de coisinhas, eu falei algumas só, que tem que funcionar quase como um círculo ali, uma coisa alimentando a outra, mas para ter uma unidade só, né? Que é esse cara querendo deixar dinheiro para a família, deixar a família bem,
mas no fundo o que ele quer é poder, né? E tudo isso que foi startado pela falha de caráter dele, né? Exato. Sabe o que eu queria comentar? É que a gente, quando vê a obra pronta, né? Quando vê a série pronta e vê essa quantidade de coisas que tem, a gente pensa, putz, eu ainda não tenho isso, né? Eu ainda não tenho isso. E a gente imagina que rapidamente a gente consegue desenvolver, mas não é, tá, pessoal? Isso leva tempo mesmo para você desenvolver nesse nível de complexidade, como tá Breaking Bad, como a gente vê pronto, né? É claro que já tem um projeto, estou criando, estou desenvolvendo, você pode, mas mais do que isso, entendam que, como a Tita tá falando, de estar tudo conectado e tá tudo entremeado e tudo faz sentido, e tudo isso é coisa que você, no período de desenvolvimento, vai conseguindo alcançar com o seu projeto.